A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube do pastor Ocemar Almeida. Que a graça e o amor de Deus estejam com cada um de vocês. Hoje é com muita alegria, mais uma vez estamos juntos, ouvindo a palavra de Deus, estudando a palavra do Senhor. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, te guardando e te renovando. Muito obrigado, meus irmãos. E aqui, já vou logo te dizendo que você está autorizado a compartilhar esse vídeo. Você pode compartilhar, independente da religião do seu amigo, da denominação, porque aqui nós não entramos no mérito de religião ou de denominação. Nós só ensinamos a palavra de Deus. Sou professor de teologia e eu quero compartilhar o conhecimento que Deus me deu com você para o seu crescimento espiritual. Então já te convido para se inscrever no nosso canal, peço para você curtir, comentar e compartilhar. E o título de hoje da nossa mensagem é o poder da humildade diante de Deus. Isso é interessante, hein? Tem muita gente aí de dura cerviz, muita gente aí de nariz em pé, e hoje você vai aprender que a humildade diante de Deus é muito melhor, é muito mais gratificante, porque não adianta apenas ter o título de cristão, ter o título de servo de Deus, ou ter o título de pastor, bispo, mestre, seja lá o que for, se você não se comporta diante de Deus como deve se comportar. Porque com isso vem a autoridade e o poder de Deus sobre a sua vida e o seu ministério. Porque o que nós mais vemos por aí é gente, às vezes, cheio de título, mas não tem autoridade nenhuma, não tem poder de Deus, os milagres não acontecem, e talvez seja uma das razões, essa que nós vamos abordar nesse dia. E no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14, Jesus Cristo ele propôs uma parábola. Ele propôs uma parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Era uma arrogância tremenda, E é a parábola do fariseu e do publicano. Ele conta que dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe ainda, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Meus amados, essa parábola dita por Jesus Cristo, ela é muito forte. Jesus dirige esta parábola a pessoas que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Ele visa corrigir a atitude de autossuficiência espiritual e arrogância que muitas vezes pode estar presente na vida daqueles que se acham superiores. Talvez por causa do seu título, talvez por causa da sua fama, talvez porque manda em alguém, conduz alguém, lidera alguém.
O fariseu representa a classe religiosa rigorosa e respeitada na sociedade judaica. Ele se orgulha de suas boas obras, como o jejum e o dízimo. No entanto, a sua oração revela uma autossatisfação, uma comparação com os outros, especialmente o publicano. O fariseu não pede nada a Deus, pois acredita que já tem tudo, mostrando uma confiança em si mesmo e desprezo pelos outros. Tem gente que ensina isso. Eu não peço nada a Deus. Arrogância é o nome disso. A Bíblia diz que nós devemos orar por nós mesmos, assim como Cristo orou por Ele mesmo. Se o próprio Cristo orou por Ele mesmo, se o próprio apóstolo Paulo orou por Ele mesmo, devemos pedir sim. E a Bíblia diz que muitas das vezes não recebemos porque não pedimos ou às vezes pedimos mal. Mas precisa pedir pela sua vida sim, meu irmão. A Bíblia ensina, é bíblico isso. Peça ao Senhor. Depende de uma cura no seu corpo, peça específico. É no estômago, é na coluna, é nos olhos, é no ouvido, é no coração, é no sangue, seja lá onde for. Seja específico com o Senhor. Seja humilde. O nome disso é humildade. O publicano, ele representa uma classe odiada, pois os publicanos eram coletores de impostos para os romanos e muitas vezes corruptos. Ao contrário do fariseu, ele demonstra profunda humildade. Sua postura orar de pé, longe, com os olhos voltados para baixo, batendo no peito, reflete sua consciência do pecado e dependência total da misericórdia de Deus. Você tem apresentado essa dependência de Deus? Você tem aceitado a oração até mesmo de pessoas mais humildes que você? Ou você só conta com a oração de quem é superior a você? Ou de quem já tem título? Cuidado, meu irmão. Há pessoas, às vezes, mais humildes que você. Pode orar e Jesus ouvir a oração e você receber a bênção e você ser curado. Não despreza os humildes. Não despreza. Cuidado. Você que tem título, você que comanda, você que lidera. Jesus deixa claro que quem volta justificado é o publicano e não o fariseu. A justificação, ou seja, o ato de ser considerado justo aos olhos de Deus, não depende de nossas boas obras ou de nossos méritos ou de nossos títulos e postos, mas de uma atitude de arrependimento e humildade. A frase, todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, resume que inversão no reino de Deus, onde a verdadeira grandeza está na humildade. Humildade versus orgulho espiritual. Essa passagem nos desafia a examinar nossas orações e as nossas atitudes. Somos chamados a nos humilhar diante de Deus, reconhecendo nossa necessidade de sua graça, ao invés de nos orgulharmos de nossas boas obras e compararmos nossa vida espiritual com a dos outros. Independentemente se somos ovelhas, pastores, bispos, levitas, missionários, mestres ou alunos, todos dependemos da graça de Deus. A justificação pela graça. A parábola nos ensina que o favor de Deus não é conquistado por nossas obras ou pela forma como nos vemos em relação aos outros. Aprenda isso, meu irmão, minha irmã. Aprenda isso hoje. O publicano, embora um pecador, foi justificado porque reconheceu sua necessidade de misericórdia, enquanto o fariseu, mesmo com suas práticas religiosas, saiu sem ser justificado devido à sua autossuficiência. Esse texto nos lembra de sermos humildes e de depender
inteiramente da graça e da misericórdia de Deus, pois é Ele quem justifica os corações arrependidos. Talvez você faça uma pergunta hoje, nesse dia. Talvez você queira fazer essa pergunta. Pastor Alcemar, então, o que devemos pedir a Deus? Estou com essa dúvida. Primeira coisa, misericórdia e perdão. Assim como o publicano, devemos nos aproximar de Deus com um coração humilde, reconhecendo a nossa pecaminosidade e necessidade de sua misericórdia. O publicano disse: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Isso reflete a postura de arrependimento que devemos ter, reconhecendo que somos falhos e dependemos da graça de Deus. Humildade. Seja humilde, meu irmão. Devemos pedir a Deus um coração humilde. Quem não se exalta e nem se compara com os outros. O fariseu, ao orar, olhava para os outros com desprezo e vanglória, e vangloriava de sua justiça. Por isso, precisamos pedir a Deus que nos ajude a ser humildes, sempre conscientes de que tudo o que devemos, tudo o que temos que ter, tudo o que temos, vem dele e não de nossos próprios méritos. A cura divina vem do Senhor. A justificação vem do Senhor. A resposta certa vem do Senhor. Crescimento em justiça verdadeira. Em vez de confiar em nossas próprias obras ou justiça, devemos pedir a Deus que nos ajude a crescer em uma justiça verdadeira, que vem de uma transformação do coração. Todos os dias o nosso coração precisa ser transformado, ter crescimento. Todos os dias precisamos melhorar um pouco mais. Precisamos da ajuda de Deus para viver de acordo com a sua vontade, mas sem cair no orgulho ou na autossuficiência. Quarta coisa, devemos pedir um coração arrependido e sinceridade. Devemos pedir a Deus que nos ajude a ter um coração verdadeiramente arrependido, que reconhece suas falhas e busca constantemente viver em conformidade com a sua palavra. Essa sinceridade diante de Deus é o que Ele valoriza. Resumindo, o que devemos pedir a Deus com base nesse texto, com base nessa parábola? Peça misericórdia ao Senhor. Peça humildade ao Senhor. Peça transformação interior e um coração sincero e arrependido. Vamos orar ao Senhor? Eu te peço, você nos ajuda bastante quando você se inscreve no canal, quando você dá um like de gostei, quando você comenta no canal e quando você compartilha com os seus amigos. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Senhor Deus, nos aproximamos de Ti com corações humildes, reconhecendo que somos pecadores e necessitamos da Tua misericórdia. Assim como o publicano, pedimos que sejas propício a nós. Perdoa-nos pelas vezes em que confiamos em nossas próprias forças ou nossas próprias obras e nos livra de qualquer espírito de orgulho ou arrogância, meu Senhor. Ajuda-nos a lembrar que tudo o que temos vem de Ti e que a verdadeira justiça é aquela que Tu nos concedes pela Tua graça. Ensina-nos a sermos humildes e a olhar para os outros com compaixão, sem nos compararmos ou desprezarmos quem está ao nosso redor. Que o Teu Espírito Santo transforme o nosso coração para que vivamos em plena dependência de Ti, meu Senhor, sempre buscando a Tua presença com sinceridade e arrependimento. Obrigado, Senhor, porque sabemos
que todo aquele que se humilha será exaltado por ti. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você crê que eu posso te abençoar hoje, pela graça do Senhor Jesus Cristo? Você crê que Deus me deu autoridade e poder do céu? Se você crê, faça com a sua mão assim, olha. Isso, faça com a sua mão assim. Vou te abençoar agora e vou fazer isso em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a comunhão transformadora do Espírito Santo esteja com todos vocês, ovelhas de Israel, espalhadas na face da terra. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de todos nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Que a presença do Senhor vos acompanhe hoje e para sempre, guiando, protegendo e fortalecendo, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, ovelha de Cristo, você é propriedade de Deus, você pertence a Cristo. Não se esqueça que Jesus te ama e pastor Ocemar Almeida também.